Eu pago 5 milhões de reais. Marina Cavalcante ergueu os olhos sem dizer uma palavra. Do outro lado da mesa de reuniões particular, Augusto Bellini não desviou o olhar. Mas você precisa ir embora, hoje. Todos os executivos da Bellini Capital ficaram imóveis. Ninguém entendeu. Marina era a única chefe particular em muitos anos capaz de fazer o homem mais temido da cidade terminar tudo o que colocavam diante dele. 7 chefes famosos haviam fracassado. 2 cozinheiros premiados tinham pedido demissão. E agora, aquele bilionário, bonito demais para parecer real e perigoso demais para ser ignorado, queria que ela desaparecesse. Marina desamarrou lentamente o avental e sustentou o olhar dele. Você está me pagando porque eu não sou boa o bastante? Perguntou, engolindo em seco. Ou porque tem medo de que eu vá embora primeiro? Pela primeira vez naquela manhã, Augusto Bellini não teve resposta. Ninguém na casa Bellini acreditava que Marina Cavalcante sobreviveria à primeira semana. A propriedade, uma mansão antiga nos arredores de Curitiba, havia se tornado famosa entre profissionais da alta gastronomia por um motivo pouco lisonjeiro. Chefes conhecidos aceitavam o cargo, atraídos pelo salário e pelo prestígio, e pediam demissão poucos dias depois. Alguns reclamavam que Augusto mal tocava nos pratos. Outros admitiam que não suportavam cozinhar para um homem que observava cada refeição em silêncio, provava 2 garfadas e se levantava sem explicar o que estava errado. Marina conhecia todas as histórias. Aceitou o emprego mesmo assim. Não foi pelo pagamento excepcional. Também não foi pela chance de servir um dos empresários mais ricos do país, dono de bancos, construtoras, empresas de tecnologia e negócios que ninguém mencionava em voz alta. Ela aceitou porque acreditava em uma coisa simples. Toda pessoa merecia ao menos uma refeição capaz de lembrar que a vida ainda podia ser gentil. Na primeira manhã, a equipe da cozinha esperou, nervosa, pelas ordens da nova chefe. Imaginavam menus de degustação, ingredientes importados e apresentações dignas de restaurantes estrelados. Marina fez apenas uma pergunta: o que ele gostava de comer antes de parar de gostar de comida? O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém sabia. Por fim, Dona Cecília Moura, a governanta que trabalhava para a família havia quase 4 décadas, hesitou antes de responder. A mãe dele fazia frango assado com alecrim, purê de batata com alho e uma torta de maçã aos domingos. Marina sorriu. Então, é por aí que vamos começar. Ela não procurou entrevistas antigas de Augusto, não pesquisou tendências de luxo, não tentou impressioná-lo. Ela apenas recriou o tipo de refeição que alguém procuraria depois de passar anos fingindo que não precisava de nada. Naquela noite, Augusto entrou na sala de jantar particular exatamente às 7. Quase não reconheceu a presença de Marina antes de se sentar. Os funcionários trocaram olhares preocupados. Todos já haviam presenciado aquele ritual: uma garfada educada, um aceno distante e mais um jantar intacto voltando para a cozinha. Marina permaneceu atrás da porta de serviço. Recusou-se a espiar. Para ela, comida precisava de tempo, não de pressão. Alguns minutos se passaram. Nenhum passo, nenhum prato devolvido. Um garçom olhou discretamente para dentro e arregalou os olhos. Augusto ainda estava comendo, não provando, comendo de verdade. O frango desapareceu primeiro, depois o purê. Por fim, a torta de maçã. Ele terminou tudo, inclusive a última colherada de creme de baunilha. A cozinha inteira ficou em silêncio quando o prato vazio retornou. Marina apenas riu baixinho. Pelo jeito,
Ele estava com fome. A equipe olhou para ela como se tivesse realizado um milagre. Marina deu de ombros. Não, ele estava com saudade. A notícia se espalhou pela casa Bellini mais depressa que qualquer comunicado empresarial. O chefe havia terminado o jantar. O impossível tinha acontecido. Nas semanas seguintes, Marina continuou preparando refeições que pareciam comuns demais para aquela casa. Pão ainda quente do forno, sopa de tomate cozida lentamente, carne de panela que se desfazia com o garfo, bolo de limão servido com café no meio da tarde. Nada parecia extravagante. Tudo tinha gosto de lembrança. Sem que ninguém soubesse dizer quando a mudança começou, Augusto parou de cancelar o jantar. Reuniões foram reorganizadas para terminar antes das 7. Telefonemas internacionais passaram a ser encerrados mais cedo. Os seguranças notaram que as luzes da sala de jantar se acendiam no mesmo horário, todas as noites. Os funcionários começaram a brincar que a própria mansão parecia menos ameaçadora. O aroma de ervas frescas ocupava corredores antes dominados por mármore, madeira escura e silêncio. Risadas escapavam da cozinha. Até os homens da segurança aceitavam biscoitos caseiros antes dos plantões noturnos. Marina chamava todos pelo nome. Lembrava aniversários. Separava porções para quem trabalhava até tarde. Ninguém havia pedido que ela fizesse nada daquilo. Era apenas o modo como ela existia no mundo. Certa noite, ao se preparar para sair depois do jantar, Augusto parou diante da entrada da cozinha. Marina levantou os olhos da massa de pão que sovava. Havia farinha em uma de suas bochechas. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. A sopa, disse ele por fim com a voz controlada, tinha exatamente o gosto de que eu me lembrava. Marina sorriu. Fico feliz que alguém tenha lembrado com você. Augusto permaneceu ali por mais um instante antes de ir embora. Foi uma conversa breve. Ainda assim, cada funcionário que a presenciou entendeu que algo extraordinário havia começado. O homem mais temido da cidade não tinha apenas confiado a alguém suas refeições. Pela primeira vez em anos, havia confiado a alguém uma memória. Em menos de 2 meses, a Casa Bellini ganhou uma rotina que ninguém se lembrava de ter existido antes da chegada de Marina. Todas as manhãs, às 7h30, o café era servido na varanda envidraçada com vista para o jardim. Todas as manhãs, às 7h45, a bandeja permanecia intacta. Marina suspirava. Ele pulou o café da manhã de novo. A equipe trocava olhares divertidos. Ninguém ousava reclamar dos hábitos de Augusto Bellini. Ninguém, exceto Marina. Ela atravessou o corredor principal com uma bandeja equilibrada em um braço e entrou no escritório sem bater. Abriu a porta pesada com o ombro. Augusto levantou os olhos de uma pilha de relatórios. Sua expressão continuava perfeitamente composta. Marina, no entanto, não parecia nem um pouco intimidada. Você esqueceu o café da manhã. Eu não esqueci. Então ignorou. Eu estava trabalhando. Ela cruzou os braços. O seu corpo não se importa se você está negociando uma fusão bilionária ou organizando o armário de temperos. Ele ainda precisa comer. O silêncio se estendeu. Augusto fechou o arquivo à sua frente. Eu como depois. Não. A palavra foi tão firme que até o segurança do lado de fora se endireitou. Você vai comer agora. Marina colocou a bandeja sobre a mesa baixa. Ovos mexidos com ervas, pão integral, laranjas fatiadas, café fresco e um bilhete escrito à mão sob o guardanapo. E nada de terceira xícara antes de terminar o prato. Ela sorriu e saiu. Somente quando a porta se fechou, Augusto pegou o bilhete. Por razões que não saberia explicar, sorriu. 5 minutos depois,
A bandeja voltou completamente vazia. A cozinha comemorou em silêncio. Ele comeu tudo, sussurrou uma jovem confeiteira, como se revelasse um segredo de estado. Marina assentiu. Eu sabia que ele comeria. Como? Ele odeia decepcionar as pessoas. A equipe piscou. Muitos trabalhavam para Augusto havia anos. Nenhum deles jamais o teria descrito daquela maneira. Mas Marina enxergava coisas que todos os outros pareciam ignorar. Logo, momentos parecidos se tornaram parte da rotina. Ela limitou o café a 3 xícaras por dia. Quando Augusto estendeu a mão distraidamente para uma quarta, seu braço direito, Tomás Sampaio, retirou a caneca antes que Marina entrasse na sala. A chefe está de olho, murmurou Tomás. Augusto recolheu a mão devagar. Ao redor da mesa, vários executivos fingiram não perceber. Marina nunca soube que todo o andar administrativo havia começado a seguir suas regras porque Augusto as seguia. Ela também decretou que o jantar terminaria antes das 9. Nada de laptops à mesa, nada de telefonemas durante a refeição e, definitivamente, nada de relatórios financeiros entre um prato e outro. Na primeira noite, confiscou uma pasta de couro ao lado do prato de Augusto. Todos esperaram uma explosão. Ele apenas estendeu o objeto, como quiser. Talheres pararam no ar. Um dos seguranças quase derrubou a taça. Marina olhou ao redor, sem entender. O quê? É falta de educação trabalhar enquanto come. Ninguém discutiu. Aparentemente, a única pessoa autorizada a explicar boas maneiras a Augusto Bellini era a mulher que servia a sopa dele. A brincadeira se espalhou para além das refeições. Quando Augusto parecia cansado, Marina colocava barras de cereal caseiras em sua pasta. Quando ele voltava de viagem, uma panela de ensopado quente o esperava antes mesmo que tirasse o casaco. Nos dias de tempestade, ela deixava pão crescendo porque sabia que o cheiro de massa assando fazia qualquer noite parecer menos longa. Ela nunca perguntava para onde ele viajava. Ele nunca explicava. Aqueles limites silenciosos se tornaram outra forma de confiança. Enquanto isso, a mansão continuava mudando. Funcionários permaneciam na cozinha depois do expediente apenas para ouvir Marina contar histórias constrangedoras da faculdade de gastronomia. Motoristas disputavam os rolinhos de canela que sobravam. Até a equipe de segurança, famosa pela expressão fechada, amolecia quando ela exigia opiniões sobre uma sobremesa nova. Certa noite, Caio Cavalcante visitou a irmã depois do trabalho. Observou Augusto aceitar uma tigela de sopa de tomate sem fazer qualquer comentário e se inclinou na direção dela. Nunca vi um empresário desse tamanho obedecer alguém assim. Marina riu. Ele não me obedece. Obedece sim. Ele só é educado. Do outro lado da sala, Augusto levou à mão a 4ª xícara de café. Antes de beber, percebeu Marina olhando em sua direção enquanto ajeitava flores em um aparador. Sem dizer nada, afastou a xícara. Caio arregalou os olhos. Você nem falou nada. Não precisei. Marina sorriu, sem compreender o que aquilo significava. Acho que ele finalmente está aprendendo hábitos saudáveis. Augusto viu o reflexo do sorriso dela na janela. Pela primeira vez em anos, disciplina não parecia mais um peso. Parecia cuidado. E isso o assustava muito mais do que qualquer inimigo. No início do outono, Marina Cavalcante havia se tornado algo que nunca imaginara. Não era celebridade. Não era uma chefe conhecida na televisão. Era respeitada. Na casa Bellini, respeito valia mais do que elogios. Significava que os jardineiros separavam os tomates mais maduros para sua cozinha,
que os motoristas se ofereciam para buscar ingredientes antes do amanhecer, que os seguranças a defendiam discretamente quando convidados perguntavam por que um dos homens mais ricos do Brasil empregava uma mulher que parecia mais dona de padaria de bairro do que chefe de luxo. Marina não percebia nada disso. Estava ocupada demais planejando o jantar. Até que, numa terça-feira silenciosa, a rotina mudou. Caio chegou com um envelope cor de marfim, fechado por um brasão dourado. Acho melhor você se sentar. Marina riu. Você só fala assim quando aparece fiscalização no seu restaurante. Estou falando sério. Ela limpou as mãos no avental e abriu o envelope. As palavras ficaram embaçadas por um instante. O Hotel Imperial Atlântico, um dos mais prestigiados grupos de hotelaria de luxo do país, abriria uma unidade em São Paulo com um programa gastronômico internacional. Queriam Marina Cavalcante como chefe executiva. Ofereciam 3 vezes o salário atual, controle criativo completo e uma campanha de mídia que a apresentaria como o novo rosto da gastronomia afetiva brasileira. Marina leu a carta 3 vezes. Eles cometeram um engano. Não cometeram, respondeu Caio. Estão ouvindo falar de você há meses. Falando o quê? Que uma chefe particular desconhecida fez o que 7 celebridades da gastronomia não conseguiram. Marina abaixou os olhos. Eu só preparei o jantar. Não. Caio sorriu com carinho. Você devolveu a alguém a vontade de comer. Aquelas palavras ficaram com ela muito depois de o irmão ir embora. Naquela noite, Augusto percebeu imediatamente que havia algo diferente. Marina cumprimentou todos como sempre, cozinhou com o mesmo cuidado e sorriu para a equipe. Ainda assim, o sorriso carregava o peso distraído de alguém diante de uma encruzilhada. No meio do jantar, ele viu o envelope elegante ao lado do caderno de receitas. Reconheceu o brasão do Hotel Imperial Atlântico. A faca parou em sua mão. Tomás, sentado algumas cadeiras adiante durante a conversa de negócios, notou a mudança quase invisível na expressão do chefe. Augusto terminou a refeição. Ouviu relatórios. Aprovou 2 aquisições. Mas uma pergunta não parava de voltar. Por que o Imperial Atlântico havia procurado Marina? Mais tarde, chamou Tomás. O que você sabe sobre o novo projeto gastronômico deles? Estão recrutando no país inteiro. Eu sei. Querem alguém autêntico, não mais uma celebridade de televisão. Tomás fez uma pausa. Marina se encaixa perfeitamente. Augusto não respondeu. Apenas encerrou as reuniões mais cedo. Na manhã seguinte, entrou na cozinha antes do nascer do sol. Marina quase deixou uma colher cair. Você está acordado antes do café da manhã. Não consegui dormir. Ela franziu a testa. Isso não é resposta. Ele quase sorriu. Estou tentando. Sem pensar, Marina serviu chá de ervas em vez de café. Augusto aceitou sem reclamar. Somente depois que ele saiu, ela percebeu o quanto aquela troca havia sido íntima. Enquanto isso, os boatos se espalharam pela mansão. O hotel ofereceu o cargo. Vão triplicar o salário. Ela seria louca se recusasse. Todos celebravam por Marina. Todos, menos um homem. Augusto começou a vagar pela casa por motivos que se recusava a examinar. A biblioteca parecia mais silenciosa. A sala de jantar dava a impressão de estar prestes a ser abandonada. Ele se perguntava quem faria pão nas tardes de chuva, quem brigaria por causa do café, quem lembraria que Dona Cecília gostava de canela extra no chá. Nada daquilo fazia sentido. Marina era uma funcionária, nada mais. Uma noite, ele entrou na cozinha e a encontrou testando 3 sopas diferentes. Ela estendeu uma colher. Diga qual delas parece mais feliz.
Ele piscou. Mais feliz? As pessoas acham que chefes procuram o sabor perfeito. Marina sorriu. Eu procuro sentimentos. Augusto provou as 3. A primeira era sofisticada. A segunda, intensa. A terceira lembrava domingos tranquilos de uma vida que parecia distante. Apontou para a última. Essa, eu sabia. Ela abriu um sorriso. Fiz para pessoas que finalmente começaram a acreditar que amanhã pode ser melhor. Por alguns segundos, Augusto esqueceu as reuniões esperando no andar de cima. Esqueceu o império empresarial. Esqueceu a organização clandestina que dependia de suas decisões e os rivais que aguardavam qualquer sinal de fraqueza. Quando Marina olhava para ele, não via um bilionário, não via um homem temido. Via apenas alguém que merecia jantar. A constatação o abalou mais do que qualquer ameaça. Pela primeira vez em anos, a possibilidade de perder alguém parecia mais assustadora do que confiar. E à medida que o prazo para Marina responder ao hotel se aproximava, Augusto Bellini passou a contar não os dias restantes do contrato, mas os jantares que talvez ainda tivessem juntos. O baile beneficente da Fundação Bellini era o evento social da temporada. Investidores estrangeiros, diplomatas, executivos, artistas e jornalistas disputavam convites. Marina não queria nada com aquilo. Passou a tarde na cozinha do salão de festas com as mangas dobradas, verificando molhos, provando guarnições e lembrando à equipe que comida bonita não significava nada se chegasse fria. O cardápio era o mais ambicioso de sua carreira. Clássicos brasileiros e italianos reinterpretados com elegância e afeto. Ravioli artesanal recheado com costela cozida lentamente. Robalo assado sobre risoto de açafrão. 1000 folhas morno de maçã em homenagem à sobremesa que primeiro conquistara a confiança de Augusto. Marina não esperava que alguém fora da cozinha soubesse seu nome. Infelizmente, alguém sabia. Lavínia Prado chegou pouco antes do jantar, usando um vestido de alta costura que atraía câmeras por onde passava. Influenciadora de luxo e presença constante em eventos da Fundação Bellini, era elegante, calculada e dolorosamente consciente da atenção que despertava. Durante meses, tentara conquistar o interesse de Augusto. Durante meses, ele mantivera uma distância impecavelmente educada. Então Lavínia percebeu algo impossível. Os olhos dele frequentemente buscavam as portas da cozinha. Buscavam Marina. Lavínia seguiu o olhar e a viu coordenando a equipe. A surpresa em seu rosto logo se transformou em desprezo. Essa é a famosa chefe? Perguntou. Uma convidada assentiu. Foi o que me disseram. Lavínia riu baixinho. Eu imaginava alguém diferente. O comentário correu pelo grupo próximo. Marina continuou organizando os pratos, sem perceber. Lavínia, porém, ainda não havia terminado. Quando o primeiro serviço começou, caminhou até a entrada aberta da cozinha, certificando-se de que convidados e fotógrafos estivessem por perto. Então você é a Marina? Marina sorriu. Sou. Bem-vinda. Espero que goste do jantar. Lavínia a examinou de cima a baixo, sem esconder o julgamento. Marina tinha um corpo cheio e feminino, quadris largos e braços fortes de quem passara anos trabalhando diante de fornos e panelas. Não se encolheu, mas reconheceu imediatamente aquele olhar. Sempre achei que a elegância de um prato refletisse a pessoa que o criou, disse Lavínia. Imagino que seja difícil quando a chefe parece gostar um pouco demais da própria comida. As conversas próximas diminuíram. Alguns funcionários baixaram os olhos. Um garçom jovem pareceu pronto para intervir. Marina respirou devagar.
Anos de comentários cruéis haviam-lhe ensinado que discutir raramente mudava alguém. Pegou a próxima bandeja. Espero que ainda aprecie a refeição. Lavínia inclinou a cabeça. Tenho certeza de que sim. É apenas surpreendente. Cozinhas de alto nível normalmente escolhem chefes que inspirem disciplina, não sobremesa. Algumas risadas desconfortáveis surgiram entre convidados covardes demais para confrontá-la. Marina sentiu a velha dor que carregava desde a infância, o refeitório da escola, as competições culinárias, as entrevistas de emprego em que presumiam falta de autocontrole antes de provar uma única colher de seu trabalho. Por um instante, pensou em sair do salão. Em vez disso, ajustou o avental e falou com serenidade ao garçom ao lado. A mesa 12 está pronta para o segundo prato. O serviço continuou impecável, nenhuma mão tremendo, nenhuma lágrima, apenas profissionalismo. O que Marina não sabia era que Augusto tinha ouvido cada palavra. Ele entrara por uma porta lateral, acompanhado de investidores, quando o comentário final de Lavínia chegou até ele. A conversa terminou no mesmo instante. Tomás viu Augusto parar. O salão pareceu ficar mais frio. Não porque ele tivesse levantado a voz, mas porque o homem que quase nunca demonstrava emoção se tornou completamente imóvel. Seu olhar passou de Lavínia para Marina. Ela agradecia a um auxiliar por ter ajudado a polir as travessas, comportando-se como se nada tivesse acontecido, como se a humilhação fosse apenas mais um ingrediente a ser suportado em silêncio. Algo apertou o peito de Augusto. Ele já havia presenciado traições, sabotagens, ameaças e violência. Nada o perturbou como ver a mulher que devolvera calor àquela casa absorver crueldade sem se defender. Naquele momento, deixou de se importar com discursos, investidores ou aparências. Importava apenas uma coisa: garantir que todos naquele salão compreendessem exatamente quem era Marina Cavalcante. E antes do fim da noite, ninguém voltaria a rir dela. O salão permaneceu estranhamente silencioso. Todos esperavam que Augusto seguisse para o palco e fizesse o discurso programado. Em vez disso, ele caminhou em direção à cozinha. Centenas de olhares o acompanharam. Marina conferia as últimas sobremesas, fingindo não perceber o constrangimento causado por Lavínia. Então, ouviu seu nome: Marina. Ela ergueu os olhos. Augusto estava a poucos passos. Sua expressão era calma, calma demais. Pode vir comigo por um instante? Confusa, Marina limpou as mãos no avental. Se o jantar precisa de algum ajuste, não precisa. A voz dele era baixa, porém firme. Está exatamente como deveria estar. Sem explicar, Augusto ofereceu o braço. Marina hesitou antes de caminhar ao lado dele até o centro do salão. Flashes iluminaram o ambiente. O sorriso de Lavínia desapareceu. Augusto recebeu o microfone reservado ao discurso da fundação. Olhou para os convidados. Muitos de vocês elogiaram o jantar desta noite. Houve aplausos discretos. Elogiaram o equilíbrio dos pratos, a elegância, a delicadeza e o calor de cada receita. Seus olhos encontraram os de Marina. Nada disso é mérito meu. Ele fez uma pausa. Cada prato servido aqui foi criado por Marina Cavalcante. Um murmúrio atravessou o salão. Marina o encarou, sem acreditar. Até então, muitos supunham que a Casa Bellini contratara uma empresa internacional ou um chefe famoso para o evento. Um investidor se levantou. O risoto estava extraordinário. Outra convidada assentiu. A sobremesa de maçã me lembrou a cozinha da minha avó. Um empresário do setor hoteleiro sorriu. Fazia anos que eu não provava comida com tanta alma.
Logo, elogios surgiram de todos os lados. Convidados internacionais se aproximaram para parabenizar Marina. Uma representante de um congresso gastronômico pediu que ela apresentasse seu trabalho em um evento. Outro executivo perguntou se aceitava consultorias. Marina mal conseguia responder. Durante anos, acreditara que as pessoas notavam primeiro seu corpo. Agora, falavam apenas de sua comida, de sua técnica e da maneira como cada prato fazia alguém lembrar de casa. Do outro lado do salão, Lavínia permaneceu imóvel. Os mesmos convidados que haviam rido de seu comentário agora cercavam Marina com admiração. Quando alguém perguntou se ela havia provado o 1000 folhas de maçã, Lavínia não respondeu. Com o rosto vermelho, pegou a bolsa e caminhou até a saída. Não houve confronto, não houve discussão. As próprias palavras já haviam se transformado em sua humilhação. Augusto nem sequer olhou em sua direção. Lavínia não importava mais. Marina importava. Mais tarde, quando os últimos convidados partiram e a equipe começou a desmontar o salão, Marina voltou à cozinha exausta e sorridente. Separava os pães restantes para os seguranças do turno da noite quando Tomás se aproximou. O chefe gostaria de falar com você. Ela encontrou Augusto sozinho na biblioteca. Não havia executivos nem seguranças. Apenas 2 xícaras de chá sobre uma mesa baixa. Marina sorriu, nervosa. Se isso é sobre o baile, obrigada. Você merecia cada palavra. Nunca ninguém me defendeu daquela maneira. Alguém deveria ter feito isso antes. O silêncio se acomodou entre os dois. Por fim, Augusto abriu uma pasta de couro e colocou um documento sobre a mesa. Não era um contrato. Havia apenas uma proposta e um número escrito em destaque. 5 milhões de reais. Marina piscou. Eu não entendo. Posso transferir imediatamente. Para quê? Para você ficar. Ela franziu a testa. O Hotel Imperial. Eu sei da oferta. Posso superar qualquer salário que eles apresentarem. A voz de Augusto continuava controlada, mas havia urgência sob cada palavra. Eu pago 5 milhões. Você só precisa recusar. Marina ficou olhando para o documento. Aos poucos, o calor que carregara durante toda a noite desapareceu. Então você quer que eu desista do meu sonho? Não. Então por que está pedindo que eu fique? Augusto procurou palavras que nunca tinham vindo com facilidade. Nada veio depois. O silêncio durou tempo demais. Marina abaixou os olhos. Anos sendo subestimada retornaram de uma só vez. Empregadores que acreditavam poder comprar lealdade. Pessoas que admiravam seu trabalho sem enxergar quem ela era. Um sorriso triste tocou seus lábios. Agora eu entendo. Não, Marina. Ela dobrou o papel e o colocou de volta sobre a mesa. Você acha que é mais fácil me substituir por dinheiro do que por honestidade? O coração de Augusto pareceu parar, porque aquilo era o oposto da verdade. Antes que encontrasse coragem para explicar, Marina tirou o avental, deixou-o ao lado da proposta e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Pela primeira vez desde que chegara à casa Bellini, o jantar do dia seguinte seria servido sem a pessoa que ensinara aquela mansão a se parecer com um lar. A demissão de Marina chegou antes do amanhecer. Não houve discurso nem acusação. Apenas um envelope escrito à mão sobre a mesa de Tomás. Obrigada por confiarem na minha cozinha. Sempre serei grata pelo lar que a equipe me ofereceu. Por favor, diga ao Sr. Bellini que desejo saúde a todos e lembre a ele que o café da manhã ainda importa. Tomás leu 2 vezes antes de colocar o bilhete na mesa de Augusto. Quando o chefe chegou, reconheceu a letra imediatamente. Terminou de ler sem alterar a expressão. Depois de vários segundos perguntou, ela já foi? Há 1 hora.
Disse mais alguma coisa? Tomás hesitou. Não. Aquela palavra ecoou no escritório muito depois de a conversa terminar. A mansão mudou quase da noite para o dia. O café da manhã voltou intacto. O cheiro de pão desapareceu dos corredores. A cozinha continuou organizada, porém silenciosa. Chefes competentes preparavam refeições impecáveis. Augusto mal provava. Uma noite, Dona Cecília substituiu uma sopa intocada por outra feita com a receita de Marina. Ele levou a colher à boca, provou e a deixou sobre o prato. Não é dela. Não, respondeu a governanta com tristeza, porque nunca foi a receita que o senhor estava procurando. Depois que ela saiu, Augusto permaneceu sozinho na sala de jantar. O silêncio parecia insuportável. Marina aceitou o cargo no Imperial Atlântico. O anúncio se espalhou rapidamente. Vieram entrevistas, capas de revista e convites para a televisão. Todos celebravam a história da chefe ignorada que finalmente recebera o reconhecimento merecido. Todos, menos Marina. Ela amava a nova cozinha. Amava criar cardápios e orientar jovens cozinheiros. Mas todas as noites, antes do serviço, preparava por instinto uma tigela extra de sopa. Só depois de colocá-la sobre a bancada, lembrava que não havia ninguém esperando o jantar. Num domingo, Caio a visitou depois de fechar seu restaurante. Você deveria estar mais feliz. Marina forçou um sorriso. Eu estou, não está. Ele serviu chá para os dois. Você está realizada. Mas está sozinha. Ela desviou o olhar. Eu tomei a decisão certa. Eu sei. Então por que não parece uma vitória? Caio escolheu as palavras com cuidado. Porque, às vezes, escolher um sonho ainda custa alguém. Marina apertou a xícara entre as mãos. Ele me ofereceu dinheiro para ficar. Ofereceu. Isso significa que eu só importava como funcionária. Caio franziu a testa. Ele disse isso? Marina abriu a boca e parou. Não. Augusto nunca tinha dito. Caio, não, Caio. Na casa Bellini, Tomás finalmente decidiu falar com honestidade. Entrou no escritório carregando a proposta milionária ainda intacta. O senhor deveria jogar isso fora. Augusto levantou os olhos. Eu queria protegê-la. O senhor a assustou. Tomás colocou a pasta sobre a mesa. O senhor negocia todos os problemas da sua vida. Empresas, governos, alianças. Passou décadas acreditando que tudo tem preço. Sua voz suavizou. Mas Marina nunca pediu dinheiro. Augusto olhou para o documento. O que ela pediu? Tomás respondeu sem hesitar. Queria saber por que importava. As palavras atingiram Augusto com mais força do que qualquer ameaça. Ele pensou nos últimos meses. Marina obrigando-o a tomar café da manhã. Pão fresco esperando depois de viagens longas. Sopa nos dias difíceis. A forma como sorria para todos, dos executivos aos jardineiros, como se cada pessoa merecesse gentileza. Ela nunca tentara impressioná-lo, apenas cuidara. E ele respondera com uma oferta financeira. Não porque duvidasse do valor dela, mas porque o medo falara antes da honestidade. Pela primeira vez, Augusto admitiu o que se recusara a nomear. Não tinha medo de perder uma chefe extraordinária. Tinha medo de perder a mulher que se tornara a parte mais segura de sua vida. A mulher que transformara uma mansão em lar. 2 dias depois, Augusto apareceu no Hotel Imperial Atlântico sem seguranças, assessores ou carro de escolta. Esperou do lado de fora da entrada de funcionários até Marina terminar o serviço. Ela pareceu realmente surpresa ao vê-lo. Eu achava que bilionários marcavam o horário. Eu tentei. Você não respondeu. Marina cruzou os braços. Não havia raiva em seu rosto, apenas cautela.
Augusto respirou fundo. Eu lhe devo a verdade. Ela permaneceu em silêncio. Não ofereci aquele dinheiro porque queria comprar o seu futuro. Ofereci porque entrei em pânico. Marina piscou. Ele continuou, antes que a coragem desaparecesse. No dia em que soube que você poderia ir embora, percebi que não conseguia imaginar aquela casa sem você. Você não apenas cozinhava, fazia as pessoas rirem, lembrava aniversários. Convencia homens armados e mal-humorados a comer biscoitos caseiros. Um sorriso discreto surgiu no rosto dela. Você até me fez tomar café da manhã. Augusto sorriu, pequeno e verdadeiro. Eu pensei que, se resolvesse o problema depressa, não precisaria admitir do que realmente tinha medo. A voz de Marina saiu baixa. E do que você tinha medo? Augusto sustentou o olhar dela. Eu não tinha medo de perder minha chefe. Fez uma pausa. Eu estava apavorado com a possibilidade de perder a mulher que se tornou o meu lar. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Não apenas pela confissão, mas porque, pela primeira vez, alguém a escolhia sem pedir que diminuísse seus sonhos. Não por causa de sua comida, não apesar de seu corpo, não pela utilidade de seu trabalho, pela presença dela. Nenhum dos dois estendeu a mão. Ainda não. Algumas coisas mereciam paciência. E aquele momento vinha sendo preparado desde a primeira tigela de sopa. 6 meses depois, uma rua tranquila no centro de Curitiba recebeu um novo restaurante. A placa dizia apenas: Mesa da Marina. Não havia lustres de cristal, decoração dourada, nem fotografias de celebridades nas paredes. Havia uma cozinha aberta, flores frescas, mesas de madeira e o aroma de pão assando antes do amanhecer. Marina construíra o restaurante como acreditava que a comida deveria ser: honesto, acolhedor e pessoal. As reservas se esgotavam com meses de antecedência, não porque os clientes buscassem luxo exagerado. Eles vinham na esperança de viver algo cada vez mais raro, uma refeição que os fizesse sentir compreendidos. Críticos elogiavam a técnica refinada. Famílias voltavam porque cada prato lembrava casa. Jovens chefes se candidatavam para aprender não apenas receitas, mas a filosofia silenciosa por trás delas. Marina sempre repetia o mesmo conselho: as pessoas esquecem os ingredientes, nunca esquecem como você as fez sentir. No dia da inauguração oficial, equipes de televisão se reuniram do lado de fora antes mesmo da abertura. Uma repórter apontou para o fim da fila. Um sedã preto havia parado do outro lado da rua. Augusto Bellini desceu, impecavelmente vestido. O empresário bilionário, sussurrado em conselhos de administração e temido em círculos mais escuros, atravessou a rua. Em vez de usar a entrada reservada, juntou-se ao fim da fila. As câmeras o cercaram. Senhor Bellini, chamou uma repórter. O senhor possui restaurantes que fechariam o salão inteiro para recebê-lo. Por que está esperando como todo mundo? Outro jornalista acrescentou. A proprietária certamente permitiria que entrasse agora. Augusto olhou pela janela. Lá dentro, Marina ria com a equipe enquanto organizava pães recém-saídos do forno. Um sorriso gentil apareceu em seu rosto, um que o mundo quase nunca tinha visto. As melhores coisas da minha vida nunca foram feitas para ser reservadas. Os repórteres ficaram em silêncio. Dentro do restaurante, Marina olhou para a rua e o reconheceu. Seus olhos se encontraram através do vidro. Desta vez, ela não viu o homem que todos temiam. Viu aquele que finalmente aprendera que amor não podia ser negociado. Marina desamarrou o avental, caminhou até a porta e a abriu. Os clientes sorriram, esperando que ela o convidasse a entrar imediatamente.
Em vez disso, Marina cruzou os braços, divertida. Você tem seguido as regras? Tive uma excelente professora. Tomou café da manhã? Tomei. E apenas 3 xícaras de café? Augusto assentiu com seriedade. Exatamente 3. As pessoas ao redor riram. Marina fingiu considerar a resposta. Então talvez tenha merecido uma mesa. Augusto balançou a cabeça sorrindo. Prefiro merecer a chance de continuar voltando. Um rubor suave aqueceu as bochechas dela. Isso depende de você estar disposto a esperar na fila todas as vezes. Eu espero, mesmo que a fila alcance o próximo quarteirão. Marina o observou por um longo momento. Então ofereceu a resposta que ele desejara, mas nunca tivera coragem de esperar. Entre. Não como meu patrão. Não como o homem que todos temem. Ela sorriu do mesmo modo tranquilo que um dia transformara uma mansão silenciosa em lar. Entre como o homem que eu finalmente estou pronta para receber no meu coração. Augusto atravessou a porta. A fila continuou crescendo do lado de fora, não porque as pessoas tivessem visto um bilionário, mas porque haviam testemunhado algo muito mais raro. 2 pessoas que descobriram que a vida mais rica é construída com refeições compartilhadas, paciência e um coração honesto. E você? Teria aceitado os 5 milhões ou exigido a verdade antes de ficar? Conte nos comentários e inscreva-se para acompanhar mais histórias de amor, coragem e recomeços.